Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue conosco. Pena que o pessoal ainda não vieram todos, né? Mas o capítulo de hoje vai falar de um assunto muito importante que diz respeito ao nosso dia a dia. Mas antes, porém, vamos conversar um pouquinho com Deus. Vamos fechar nossos olhos físicos e nos acomodarmos em nossos assentos e agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, pedindo a Ele que nos abençoe, nos ilumine e derrame a sua luz sobre todos nós, que Jesus esteja presente, porque Jesus disse: onde tiver 2 ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Então Jesus está presente conosco, os espíritos da alta hierarquia, o mentor da nossa casa, nossos mentores individuais. Nós agradecemos a todos eles, pedindo que nos abençoe e que a luz do Pai Eterno nos ilumine durante todo o tempo. Amém. Bom, o tema é: a felicidade não é deste mundo. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, nós vamos fazer uma análise sobre a nossa vida. O que é a vida? Vamos buscar entender por que estamos aqui nessa terra, fazendo o que e por quê, né? Os poetas, filósofos, cientistas e muitas outras pessoas comuns, têm uma curiosidade enorme de saber, ou já falaram muitas vezes, sobre a nossa existência. Por que eu existo, né? Vem essa pergunta. Por que nós sofremos? Porque uns sofrem mais, outros sofrem menos. Porque uns se dizem felizes, outros infelizes. Porque uns nascem na opulência, vivem na opulência, na riqueza, e outros vivem na extrema miséria. Então, essas perguntas que diz respeito à nossa vida nos leva a crer que essa disparidade dá a impressão que Deus é injusto, né? Que existe um Deus, muitos de nós, ou a maioria de nós, acreditamos. Mas por que as injustiças? Aí nós ficamos perdidos no tempo e no espaço para responder essas perguntas. Por quê? A nossa vida é pautada de acordo com a nossa conduta. O sofrimento é maior ou menor de acordo com as nossas escolhas, com a nossa convivência, com nossos interesses de aprender ou não aprender sobre a vida. Logo, a felicidade, que aqui as entidades dizem que não é desse mundo, tem uma razão muito simples para nós entendermos por que essa felicidade não é desse mundo. Então, nós vamos perceber que a felicidade não é comprada em supermercado, não é adquirida de uma forma aleatória. Se a felicidade não é desse mundo, Deus nos jogou aqui, nesse mundo, para quê?
ele tem um propósito. Cada um de nós temos aqui a nossa tarefa para exercer e aprender sobre tudo aquilo que viemos aqui, com o propósito de cada um. Quando nós fazemos as nossas escolhas, essas escolhas, muitas vezes, nós imaginamos que vai dar certo. Só que muitas vezes não dá. Por quê? Porque nós não procuramos entender o porquê da vida. Então nós fazemos escolha na base do desespero. As doenças surgem justamente por causa disso. As doenças mentais, doenças físicas e etc e tal. Por causa das escolhas e dos exageros, das más escolhas que nós fazemos. Jesus disse, quando esteve aqui conosco, que nós deveríamos orar e vigiar. Bom, orar é sempre estar em contato com as entidades divinas, com Deus, com Jesus e etc. E vigiar. Vigiar a nossa conduta. Porque nós queremos ser felizes, mas não queremos nos sacrificar para encontrar essa felicidade. Esse sacrifício exige de nós o nosso burilamento, o nosso aprendizado, para que possamos nós, evidentemente, nos orientar dentro dos princípios que Jesus nos trouxe. Ou seja, aprender a nos conduzir em viver em sociedade com nossos irmãos, né? Com nossos familiares, no nosso trabalho, no trânsito, em qualquer lugar que estejamos, nós temos que ter uma conduta exemplar para que nós nos tornemos felizes. Mas aí alguém vai perguntar, bom, mas nós estamos num mundo muito conturbado, onde as pessoas não se toleram, as pessoas, uma não acredita em outra, né? Dentro do próprio seio familiar, há muitas desavenças, né? Há muitos contrastes de tolerância. Aí nós vamos perceber que ali dentro é que começa o nosso burilamento, a nossa corrigenda. É ali que nós vamos aprender, nessa mini sociedade, vamos aprender a convivência mútua. Porque nós somos seres criados para viver em sociedades, ajudar uns aos outros, tolerar uns aos outros e aprender uns com os outros, amar uns aos outros, como disse Jesus. Mas é o que menos fazemos. Hoje nós vivemos numa individualidade, temos apenas um amigo, a maior parte do nosso tempo. Ou a televisão, ou o celular, ou o computador, né? Tudo a mesma coisa. Tudo refletindo a imagem que nós acreditamos ou não, o que é informado ali, etc. Vivemos solitários, praticamente no meio de uma multidão. Tem sentido? Não tem sentido. Por quê? Porque nós agora não temos esse intercâmbio energético que é muito importante para que nós possamos praticar aquela convivência com o mesmo ser, com os nossos irmãos. Daí, acontece o quê? Nós vamos ficando solitários. Daqui a pouco nós estamos doentes, né? Nós estamos depressivos, vamos perdendo a nossa fé. E a fé, quando o ser humano começa a perder a fé, ele começa a desacreditar de tudo. Então ele perde o rumo. Não sabe que direção ir, não sabe que decisão tomar, não sabe o que fazer e acaba adoecendo. Tanto doenças mentais, e vai somatizando essas doenças mentais, vai somatizando no corpo físico,
e é de onde as pessoas ficam doentes. Aí procuram o médico não resolve, procura o psiquiatra não resolve, procura uma casa religiosa qualquer e também não resolve o problema. E nós ficamos perdidos sem saber o que fazer. Aí vamos buscar em qualquer lugar a nossa cura, desesperadamente. Mas, muitas vezes, nós já estamos crônicos presos naquele objetivo negativo que nós escolhemos. E daí perdemos totalmente a noção do que nós somos realmente, filhos de Deus. Deus nos criou para evoluir. Deus nos criou para viver na luz e não na sombra. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é exatamente aquilo que nós podemos decidir em benefício de nós próprios, em benefício do meio em que vivemos e das pessoas com quem vivemos. Só que, como nós perdemos esse intercâmbio, nós começamos a viver só. A religião veio, então, para nos ligar. Religião significa religar. O encontro através dessa transcendência com Deus. E aí nós vamos entendendo que Deus não nos desamparou. Deus não nos abandonou. Apenas nós é que fugimos dele. Então nós passamos a blasfemar, dizer que Deus está castigando, que não existe Deus. Uns vão perdendo a sua fé e acabam exatamente sucumbindo, cometendo vários delitos, como atentando com a própria vida e também atentando, sendo intolerante e atentando com a própria vida dos nossos irmãos, cometendo os crimes hediondos, etc. e tal. Tudo isso em consequência das nossas escolhas, por falta de ouvir um bom conselho, porque nós não gostamos de ouvir, nós ficamos ali, ora sorri, ora chora. Então nós estamos presos num sistema onde não há uma integração entre seres, a não ser através das informações das redes sociais. É isto que está acarretando o borbulho no nosso mundo, onde nós vemos aí no campo político essas desavenças que as pessoas estão ali, um querendo destruir o outro, e quem está lá embaixo também é prejudicado, e muito. Nós vemos no campo comercial o consumismo desenfreado, ou a falta dele. Nós vemos no campo religioso as pessoas não se entendendo, porque muitas vão buscar a sua crença de uma forma aleatória, porque quando a gente está desesperado, a gente acredita em tudo. Se as pessoas falam, toma essa água aqui que vai te curar, toma um copinho de aguardente que você vai melhorar. Então nós ficamos perdidos, nós acreditamos em tudo e ao mesmo tempo em nada. Vamos ver o que diz aqui nesse prólogo da felicidade não é desse mundo. Veja bem o que diz aqui o nosso mentor. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima
do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Então, nós percebemos aí que não basta ter fortunas, que não vai resolver nosso problema. Porque quem tem também sofre. Muitas vezes não são felizes, mas aí alguém vai dizer assim, não, mas é melhor ser feliz com dinheiro, com muito dinheiro, do que ser feliz sem dinheiro. Bom, a escolha é nossa. Mas quem dirá que quando nós recebermos uma determinada fortuna, nós vamos ser a mesma pessoa. Vamos agir da mesma forma de que se nós não tivéssemos essa fortuna. Quem poderá dizer? Porque o ter muda muitas pessoas. A fortuna, se nós não tivermos o devido equilíbrio, nós nos perdemos, né, nos descaminhos das vicissitudes da vida. Então é preciso muito cuidado também quando nós dirigimos a crítica àquelas pessoas. Quando Jesus esteve aqui, ele fez até uma analogia que era mais fácil passar uma agulha, um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ser afortunado, a relação entre ser afortunado e ser feliz não tem nada a ver. Isso depende de cada um, evidentemente. Por quê? Porque se nós tivermos a consciência do que nós somos, o que é viver, o que é a vida, então nós vamos saber conduzir o nosso comportamento dentro de uma pauta onde essa riqueza vai trazer muitos benefícios para nós e para as pessoas. Como, por exemplo, os empresários. Aquele que dá emprego a milhões de pessoas, ele está fazendo um bem maravilhoso. Está ajudando muitas famílias, muitas pessoas, né? Porque nós temos aí, no Brasil, 13 milhões, quase 14 milhões de pessoas desempregadas, infelizes, sofrendo, muitas delas não tendo o necessário para sobreviver. Então, os nossos ricos, os nossos empresários abastados, têm esta incumbência de nos auxiliar através do emprego, né? Então, não é um mal, é um bem, essas pessoas. Porque se a riqueza fosse dividida proporcionalmente, toda a riqueza do mundo, proporcionalmente para cada um de nós, ninguém queria trabalhar, ninguém iria fazer nada, absolutamente, porque cada um tem o suficiente, então, e aí? A gente vê muitas pessoas filosofando pelas ruas sobre religião, sobre esse contato que tem com as pessoas e diz assim, bom, eu não sigo uma religião porque só tem pessoas ruins no mundo. As pessoas não se adaptam ao meu sistema de vida, filosoficamente, religiosamente, financeiramente, intelectualmente, etc. Muito bem. Não mesmo. Mas nós não podemos excluir da nossa vida que tem que haver as diferenças, o contraditório. O contraditório é que nos leva a crescer. Por exemplo, vamos frequentar uma escola onde tem aí uma classe de 40 alunos.
Muito bem. Ali nós vamos ver, um tem interesse em aprender, o outro já não tem, o outro tem mais ou menos, o outro é relapso, o outro não gosta nem de frequentar as escolas, nem nada. O nosso papel neste mundo é a mesma coisa. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, todos nós temos a incumbência de evoluir. A evolução, ela é exatamente o propósito que todos nós temos, quer queira, quer não. Agora, uns têm bastante interesse, outros mais ou menos, outros nenhum. Então, depois, aqueles que ficaram para trás reclamam que Deus é ingrato com ele, porque Deus não deu a mesma oportunidade. Mas, repetindo, nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse arbítrio, esse livre-arbítrio que nós temos, é que nos faz, que nos dão a condição da escolha. Eu quero isso para mim, então eu vou correr atrás. Eu quero isso. Outro, eu não quero mais nada, a vida para mim acabou porque eu estou desiludido. Então, muitos de nós podemos encontrar a felicidade, que segundo as entidades não é desse mundo, mas Deus não criou a gente apenas para viver na infelicidade constante, permanente. Nós temos os nossos momentos de felicidade. Quando encontramos o nosso amor na nossa vida, a moça mais linda da cidade, ou o rapaz mais simpático da cidade, ou quando nós conseguimos pagar uma dívida que nós julgávamos ser incapaz de pagar, ou quando nós compramos uma casa bonita, ou quando nós compramos alguma coisa que desejávamos tanto, ou quando as pessoas, um inimigo qualquer, se tornou nossos amigos. Isto nos traz aquela felicidade ali bem restrita. Porém, quando nós vamos pensando que essa felicidade vai durar muitos dias, muitos meses, muitos anos, de repente vem o percalço. Então, o nosso aprendizado é para isso. O sofrimento faz parte da nossa vida. O que precisamos é entender o porquê do sofrimento. Por que somos muitas vezes felizes e muitas vezes somos infelizes. Então, todos esses percalços da nossa vida são lições que nós devemos sempre guardar para amanhã não cometer o mesmo erro, né? Jesus veio aqui trazer os ensinamentos para nós. Que nós deveríamos amar os nossos inimigos, os nossos amigos, nossos inimigos. Que nós deveríamos aprender a conviver com a adversidade. Como muitos dizem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Na verdade, não. Ele morreu na cruz para dar exemplo que a vida não era fácil, não seria fácil para nós. Que nós não estávamos aqui para fazer uma festa, um piquenique, viver nas melhores condições de vida. Não. Nossa vida, ela tem o sentido filosófico muito interessante, no sentido de que nós devemos caminhar sempre na evolução, procurar sempre aprender. Mas muitos de nós somos meio preguiçosos, né? Nós não gostamos de ler, nós não gostamos de estudar, nós professamos religiões, mas não sabemos nada sobre a religião. Nós buscamos sempre pegar, eu ouvi falar. Por que você é espírita? Eu sou espírita porque eu fui lá, me deram o passe, eu já fui na Assembleia de Deus, já fui nas Testemunhas de Jeová, já fui na Igreja Católica, já fui em tal lugar, e não resolveu o meu problema. Então eu vou lá na casa espírita, quem sabe lá os espíritos vai resolver o meu problema. Muito bem, vai resolver.
se nós fizermos a nossa parte. Então faça a vossa parte que os céus te ajudará. Então, esse esforço que exigem de nós é justamente o que nós vamos escolher lá na frente. Então hoje nós vemos assim, vivemos numa vida trabalhosa para que nós possamos progredir e alcançar a nossa felicidade amanhã. Nada vem de graça. Por quê? Porque se Deus privilegiar um em detrimento do outro, Ele não está sendo justo. Aí pergunta-se, por que um sofre mais, outro sofre menos? Claro, vai depender do esforço de cada um, merecimento de cada um. Nós temos que fazer por merecer. Temos que aprender, temos que evoluir no sentido de que amanhã ou depois nós vamos merecer aquilo que nós fazemos, porque Deus é justo, gente. Deus não castiga ninguém. Nosso Criador, vou repetir, nos criou para viver na luz e não na sombra. Nós encontramos a sombra na nossa vida porque ainda não tivemos a capacidade de encontrar a luz do sol que ilumina todos, né? Mas viver na luz é um privilégio. Dizem até um provérbio que diz assim, que o sol nasceu para todos, mas a sombra é só para quem merece. Então é verdade, no sentido de que quando nós fazemos os nossos esforços para conseguir determinadas coisas, nós somos invejados por aqueles que não têm a capacidade de conseguir. Mas ninguém vai lá atrás verificar por que nós conseguimos tais coisas, né? Evidentemente, a alegria de viver é muito importante quando nós buscamos o burilamento, tirar do nosso interior todo o sentido de orgulho, de inveja, de maledicência, né? Tudo isso vai acarretando energias negativas que vai nos tornando pessoas infelizes. Sorrir. Dizem que a distância da lágrima com o sorriso é apenas o nariz. A distância é muito pequena. Ora nós choramos, ora nós estamos sorrindo. Um sorriso é muito importante, mas o sorriso verdadeiro, não o falso. Então, o que nós devemos e precisamos entender na nossa vida é justamente isso. O bem viver para sermos felizes. Vamos encontrar a felicidade durante todo o tempo da nossa vida? Não vamos nos iludir com isso. Porque, como diz a entidade, a felicidade não é deste mundo ainda. A felicidade plena. Porque nós somos num planeta de expiações e provas, onde as expiações e as provas são inerentes à nossa existência, de acordo com o que fizemos lá atrás e o que vamos fazer e que estamos fazendo hoje e que vamos fazer amanhã. Então, provas. O que é prova? Vamos lá. Quando nós viemos ao mundo, nós trazemos tudo o que fizemos em encarnações passadas, o bem e o mal. Quando nós vamos passar por uma prova, significa que nós vamos passar pelo mesmo problema que passamos em encarnações passadas para ver se superamos essas provas. Vamos sofrer os mesmos revés, vai repetir uma coisa como se fôssemos repetir de ano. Então nós vamos passar pelos mesmos revés e aí nós vamos procurar superar isso aí, para ver se é uma prova. A própria palavra já está dizendo.
é uma prova. Você fez um erro, você vai passar pelo mesmo problema para ver se você conseguiu superar esse problema. E a expiação é quando nós vamos na compulsória. Não tem saída. Nós não temos, vamos passar por aquilo na compulsória, coercitivamente. O sofrimento é iminente. Então vamos citar os dois exemplos aí. Quando é expiação, nós vamos passar. Vamos imaginar que nós viemos aqui para perder um braço, ou uma perna, ou sei lá, um dedo. Não tem saída, nós vamos perder esse dedo. Quando é prova, nós vamos passar por esse mesmo sistema, mas tem as atenuantes. Viemos aqui e somos uma pessoa boa. Você vai lá na Terra, você vai reencarnar lá na Terra e você vai perder a sua perna, porque você tirou a perna de alguém em outra encarnação. Tá. Chegamos aqui, reencarnamos, tal, mas aí eu sou uma pessoa boa, uma pessoa legal, faço bem, procuro trabalhar, procuro ser honesto, procuro ajudar as pessoas. O que vai acontecer? As atenuantes. Bom, você vai... Era para perder uma perna, mas você vai perder só o dedinho do pé, porque você foi uma pessoa legal, uma pessoa boa. Quando nós viemos expiar, né, nós não temos opção, nós temos que passar por aquilo. E acabou. Agora, tem as agravantes. Nós viemos aqui para perder o dedinho, mas chegamos aqui, começamos a fazer o mal para as pessoas, começamos a tirar vidas de pessoas e etc e tal. Na próxima, então, nós vamos perder uma perna. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, perfeitas, chegam aqui na Terra, reencarna e, num determinado tempo, amputa-se a perna do indivíduo por uma razão qualquer, por uma doença qualquer. Isto é um castigo para ele. Perde a visão, né? Aí vamos assim, Deus é injusto, Deus é perverso fazer uma coisa dessa. Às vezes as pessoas perfeitas de repente caem numa doença, fica em cima da cama, dependente de tudo, mas não desencarna. Ficam ali presos na cama ali, mas não desencarna. É uma expiação terrível, é um karma terrível. Por quê? Porque aquela pessoa, muitas vezes, na outra reencarnação, foi uma pessoa orgulhosa que agora está extremamente necessitada, passando por todos esses percalços, essa humilhação que o indivíduo orgulhoso tem que passar para se curar daquele orgulho. Então, nós vamos ver e perceber os contrastes que nós temos na nossa vida. Por isso que nós devemos extirpar do nosso interior o orgulho, a vaidade excessiva, a maldade, o ranço que nós temos dentro de nós. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje estamos no auge, num pedestal lá em cima, gozando de todas as benesses que a vida nos oferece, humilhando as pessoas muitas vezes, subjugando as pessoas muitas vezes, mas amanhã nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Por isso que a felicidade é uma coisa subjetiva. Ela vai em forma de onda. Horas estamos alegres, horas felizes, hora triste, horas felizes, hora triste, e por aí vai. A convivência mútua entre os seres da mesma espécie, nós, seres humanos, é muito difícil, dado que cada um de nós estamos num patamar de evolução. É por isso que nós precisamos estudar, precisamos aprender que a convivência exige de nós muita compreensão. Uma delas, a tolerância. As pessoas hoje, no mundo contemporâneo, estão muito intolerantes. As pessoas não se toleram mais. Já parte para a violência. É por isso que o mundo está como está.
Porque as pessoas não se dialogam mais de uma forma assim, onipresente, né? Elas estão distantes uma da outra, cada um pensando em si, egoisticamente. Isso acontece principalmente dentro do seio familiar, onde as pessoas deveriam se unir. É cada um para si e salve-se quem puder. As pessoas estão perdendo a noção da vida, como deveria ser exatamente. Porque viver, gente, não é apenas gozar das benesses que a vida, o mundo nos oferece, o mundo promíscuo nos oferece, o mundo profano. Viver é estar feliz, é ser feliz. Então nós estamos ainda na condição de estar feliz, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses. Mas o importante para nós é ser feliz, é viver sempre feliz. É isso que Deus quer, é isso que Deus nos criou, é para isso. O propósito de Deus é a evolução. Deus nos criou simples e ignorantes, muito mais ignorantes do que simples, porque de simples nós não temos quase nada, mas somos extremamente ignorantes. A ignorância não é só no sentido violento, é no sentido de não saber das coisas, não procurar aprender. O maior ignorante é aquele que não quer aprender. Porque tudo que nós quisermos, nós podemos conseguir de uma forma relativa, não absoluta, mas nós podemos conseguir, através dos nossos esforços. Esse esforço exige de nós muita inteligência. Mas nós temos inteligência, nós somos seres inteligentes. A inteligência está explicitada no nosso cérebro, intrínseca no espírito, no perispírito. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, segundo as profecias, as Bíblias e livros e etc. e tal. Todas as religiões preconizam isso, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiro, a imagem não sabemos, a não ser que seja espírito, porque Deus é espírito. Nós não podemos imaginar Deus fisicamente, porque não temos condições de saber como Deus é, mas sabemos que é uma energia poderosíssima, que está dentro de nós, está em toda parte, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então Ele está em todos os lugares. E inclusive no nosso interior. Ninguém é mal 100% e nem é bom 100%. Nós estamos ali no meio. Nós temos o nosso lado bom, porque os brutos também amam, os bons se amam. Então, o que nós precisamos acender dentro de nós é justamente essa luz, que significa a centelha de Deus, e na nossa mente, no nosso coração, para entender a vida e amar as pessoas. O sentido da vida é muito importante nós descobrirmos, porque vivemos, o que é a vida em si realmente, né? A vida. O que é a vida? A vida pode ser tudo e pode não ser absolutamente nada, dependendo do ângulo que nós olharmos, porque a vida está na razão do nosso conhecimento e da nossa luta de aprendizado, das nossas realizações, dos nossos relacionamentos com as pessoas da mesma espécie, da relação com a natureza, a relação entre os nossos familiares. Então, o que é viver? Tem pessoas que, eu quero viver, e entra num processo de exagero, bebe demais, muitas vezes vai procurar a sua alegria
nas drogas químicas, na droga etílica, vai procurar ser feliz só nos bens materiais e muitas vezes tem aquela decepção terrível, né? Por quê? Porque a escolha é errada. E quando a escolha é errada, as decepções vêm. E quando nós decepcionamos com uma coisa, muitas vezes nós nos prostramos, ou temos reações violentas, ou simplesmente desistimos da vida. Aí vamos atentar com a nossa própria vida, ou se tornar uma pessoa inútil dentro do objetivo que Deus nos criou e não fazer nada. É como aquele monge que vai se inberna num convento e fica só em oração. Ele não fez o mal, mas também não fez o bem. Então passou pela vida e não viveu, né? Então isto não é o objetivo. O objetivo maior é justamente entender a vida, aproveitar a nossa vida para o aprendizado, viver e conviver bem com as pessoas e com toda a nossa sociedade. Fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós para as pessoas, para os nossos familiares, para a sociedade e, ultimamente, para nós mesmos. A primeira coisa que parece egoísmo, mas não é. Nós temos que aprender a nos amar. Aquele que se ama, ele tem condição de dar amor a outras pessoas. Mas as pessoas que não têm amor em si mesmo, não têm autoestima, primeiro que é uma pessoa infeliz. Então ele não consegue atrair as pessoas para perto de si, porque ninguém quer conviver com uma pessoa extremamente infeliz, uma pessoa negativa, né? Nós gostamos de conviver com pessoas que nos trazem alegria, que nos ajude, que nos ensine, que nos dê alguma coisa para a gente poder barganhar essa troca. Viver é barganhar. Você me faz uma coisa, eu te faço outra, e não podemos fugir disso. Ah, não vai fazer para mim? Mas vai fazer lá na frente. Ah, eu recebi daquele, mas vou fazer um bem para outra pessoa. A vida é essa, esse intercâmbio de ajuda, esse intercâmbio de ensinamento. Quando Jesus disse, não coloqueis o candeeiro embaixo do alqueire, mas coloca num lugar bem alto para que ilumine todo mundo. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos ajudar as pessoas através da nossa bondade, do nosso... uma palavra amiga. Isso é a luz que nós estamos dando. Às vezes uma palavra amiga, ouvir uma pessoa é o suficiente, muitas vezes, para ajudá-la a não tomar uma decisão que possa prejudicar ela ou outras pessoas. Então, essa luz que nós carregamos conosco, que está aqui dentro de nós, é uma luz que deve iluminar não apenas nós, mas as outras pessoas. E nós somos iluminados por essas pessoas. Viver é justamente isso, esse intercâmbio que deve haver entre os seres humanos. Mas o ser humano, infelizmente, está perdendo, gente, esse intercâmbio. Porque nós hoje só conversamos... Tem pessoas que estão ali a 10 metros, não tem coragem de chegar ali, ou fulano de tal, vamos conversar aqui, não. Manda uma mensagem, pá. A outra ela manda uma mensagem, nem olha na cara, não sabe a reação, não sabe nada. Muitas vezes está dizendo uma mentira, então você não pode olhar nos olhos da pessoa para sentir aquela energia, não pode retribuir a energia. Nós trocamos aqui, por exemplo, todos nós aqui estamos trocando energias boas. Nós podemos sentir isso.
fora, o campo energético que existe aqui, entidades 1000 estão aqui nos assistindo, procurando em cada um, de acordo com seus pensamentos, sentimentos e necessidades, para a nossa cura que viemos buscar. Nós não estamos aqui porque achamos aqui um lugar muito lindo, onde tem móveis, tem lâmpadas vermelhas, amarelas, quadros do sol, da lua, ou porque o ambiente é bonito. Não, nós estamos aqui porque nós necessitamos. Nós viemos para cá, muitos de nós, a maioria de nós, na compulsória, na coercitiva, porque nós precisamos vir, porque estamos doentes. Algum problema nos trouxe para cá. Ou poderia nos levar em qualquer outro lugar, numa igreja católica, num templo evangélico, aonde nós nos sentimos. Mas estamos aqui por quê? Porque acreditamos que aqui há alguma coisa importante que pode nos ajudar. E o que seria isso? São as entidades, são a luz, são as luzes, são as energias que pairam aqui, o ambiente propício para que nós recebamos a nossa cura. É por isso que estamos aqui. E esse aprendizado, gente, não pode ficar apenas aqui. É lá fora que nós somos cobrados. Quando nós saímos daqui, que recebemos aquele fluxo de energia, saímos bem, nós não podemos sair daqui e sair discutindo, pensando coisas más e só sendo bons aqui dentro. Lá fora que é nossas provas, com as pessoas com quem vivemos, os lugares em que frequentamos, né? Os percalços da vida que nos aguarda lá fora. Isto é importante para que nos ponha à prova, para saber se estamos melhorando ou não aquilo que nós aprendemos. Por isso que é importante observar bem as lições de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não fazeis para os outros aquilo que não quereis que façam contigo. Essas lições pequenininhas, mas num sentido profundo, né? Que nós observamos, ouvimos, mas não praticamos. Infelizmente, a maioria de nós não. Saímos daqui, esquecemos. Ou saímos de uma igreja qualquer, ouvimos lá o padre falar, ou o pastor falar. Ah, muito bonito, ele fala bonito. Mas e daí? Saímos de lá, continuamos a mesma coisa. Por isso que nós não conseguimos a nossa cura. Porque nós saímos daqui e praticamos os mesmos erros lá fora. Ah, não adianta a religião. A felicidade não é deste mundo mesmo, eu acabei de crer. Porque eu vou lá, assisto a palestra, tomo o meu passe, ou vou numa igreja católica, assisto a missa, 1 hora lá, o padre falando, ou vou num templo evangélico, ou vou em outra religião, os pastores falando, mas não resolveu absolutamente nada. Por quê? Porque nós não mudamos, nós continuamos as mesmas pessoas, preguiçosos, não gostamos de pensar, não gostamos de fazer. Exige de nós, a nossa evolução não vem de graça. Exige de nós muito esforço. E esse esforço está em cada um. Não sou eu que vou fazer com que aquela pessoa, não é ele que vai fazer com que aquela pessoa mude. Ela tem que querer mudar. Tudo na nossa vida nós precisamos querer, nós precisamos desejar para conseguir. Evidentemente que nós não podemos ser escravos do nosso próprio desejo. Nós temos que selecionar aquilo que desejamos. Aí entra outro processo, a escolha. Se eu escolhi o caminho do mal, eu tenho que arcar com a responsabilidade do mal que vou fazer. Vou ser penalizado pelo mal que eu vou fazer. Se eu escolhi o caminho do bem,
Eu tenho que entender que eu fazendo o bem, eu vou receber o bem. Por quê? Porque tudo tem os prós e os contras. Se eu faço o bem, eu recebo o bem. Se eu faço o mal, eu não posso receber o bem. Vamos lembrar daquela assertiva de Jesus: a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Então, o que ele quis dizer com isso? Que as escolhas da nossa árvore está em nós, não está no vizinho, não está no nosso irmão, não está na nossa irmã, não está na criança, não está. É nossa, a responsabilidade é nossa. Eu vou escolher a minha árvore para colher bons frutos ou maus frutos. Isso vai depender de mim. É por isso que nós temos que ter essa consciência, entender o propósito de Deus para nós encontrarmos a nossa felicidade. Ok? Vamos então, nesse momento, fechar nossos olhos físicos, abrir nosso coração, abraçar Jesus, a espiritualidade maior, e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse encontro maravilhoso, por essa oportunidade que tivemos, e que possamos, Pai, da sua ajuda, receber essa luz maravilhosa, e quando sairmos daqui, desse espaço físico, que estivermos lá fora, possamos colocar em prática um cadinho daquilo que aprendemos aqui. E dependendo dos nossos esforços, da nossa compreensão, da nossa inteligência, tolerar os nossos percalços que vêm da nossa sociedade, dos nossos irmãos, compreender um pouquinho aqueles que nos ofendem, compreender aqueles que nos chamam a atenção em determinados momentos, daqueles que nos fazem o bem e também que nos fazem o mal. Que possamos compreender, Pai, e viver em harmonia conosco mesmo e também com aquelas pessoas que nos cercam no dia a dia, no nosso emprego, na nossa casa, no trânsito, nos coletivos, em qualquer lugar. Que esta luz possa brilhar dentro de nós e possamos alcançar maiores momentos de felicidade neste mundo. Amém. Muita paz a todos. Que a luz de Deus abençoe durante toda a semana. Amém.